Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre área de curva plana. A área de curva plana vai ser exatamente essa área compreendida aqui entre o gráfico da minha f de x e o eixo x, ok? Bom, se eu vou ter o quê? Um intervalo AB, onde a minha f é positiva e contínua, tá? Minha f tem que ser contínua e tem que ser positiva. Bom, o que acontece? Eu vou particionar esse intervalo, tá? De AB em N intervalos, tá? Pra quê? Para cada pedacinho aqui, ó, eu tenho o quê? Um retângulo. Para cada intervalo eu consigo um retângulo. Dá para observar aqui que nenhum eu tenho a sobra e um eu tenho a menos. No final, esse que tem a mais e o que tem a menos vão se compensando. O que eu tenho, tá? Entre esse intervalo xi menos 1 e xi, eu tenho um xi, um ai menos 1 e aí o nome tanto faz. Eu vou ter um ponto xj, tá? Porque aqui eu vou ter o que é a base, para eu conseguir calcular a altura. Que a altura vai ser a f de xj. Bom, como que a gente vai calcular? A geometria não me dá essa área irregular, tá? Mas ela me dá a área dos retângulos. Então, pela geometria, eu sei que a área do retângulo vai ser base vezes altura, tá? A base aqui eu vou chamar de ΔX. E a altura, f de xj, ok? Logo, a área essa áreazinha aqui de um retângulo, ela é dada por quê? F de xj vezes ΔX. Para eu ter a minha área completa, o que eu preciso fazer? A somatória de todas. Então, a área do meu retângulo ali, todo, tá? Que eu vou ter um retângulo grande, vai ser quem? A somatória dos f de xj ΔX para j de 1 até n, tá? Quando eu faço esse daqui, eu vou ter o quê? Essa somatória aqui. Então, eu vou estar fazendo, calculando. Eu vou pegar desse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Eu vou ter o quê? Uma somatória. O único que vai estar rodando entre j e n vai ser o meu x, f de xj. Vou estar pegando o ponto aqui. Esse espaçozinho aqui do meu ΔX, ele vai ser mesmo, sempre o mesmo tamanho. Então, o que a gente faz? Para a gente ter uma precisão cada vez melhor, eu vou diminuindo esse ΔX aqui. Eu vou fazer ele tender a zero. Quando a gente faz isso, a gente lembra automaticamente de limite. Então, a área que eu quero vai ser quem? O limite da somatória de f de xj, ΔX para ΔX tender a zero. Então, aqui, lembrando que o meu j vai de 1 a n. Ele vai fazer o quê? Ele vai estar... vou estar diminuindo esse meu intervalozinho aqui. Vou estar fazendo uma partição cada vez menor. Quanto menor a partição, mais próximo do valor que a gente quer, ok? Bom, isso, em resumo, vai ser... então, a A vai ser a área que eu quero, vai ser a integral da minha f de x, dx, do meu intervalo AB. Eu vou fazer o intervalo grandão de AB e vou fazer a integral desse intervalozinho aqui, ó, de f até o eixo. Eu vou ter a área da minha função, ok? Então, ó, vamos pegar aqui, ó, seja um f de x, tá? Eu quero calcular a área compreendida por essa função no intervalo de 1 a 3. Bom, para isso fica mais fácil se a gente fizer o gráfico, tá? Eu sei que o gráfico dessa função é uma reta. Uma reta que vai cortar o eixo do y no 1, tá? Então, ela vai fazer o quê? E no eixo do y, ela vai cortar em menos... do x, ela vai cortar em menos meio. Então, ela vai ser essa reta aqui, ó. Tá? Mas eu quero ela entre 1 e 3. Entre 1 e 3, eu tenho aqui, ó. Então, a área que eu quero é essa área aqui, ó. Tá? Da minha F até meu X, o eixo, e das retas entre 1 e 3. Então, vai ser o quê? A área vai ser que a integral de 2x mais 1, de 1
até 3 dx. Então, vai ficar quem? 2x ao quadrado sobre 2 mais x de 1 a 3. Aqui eu posso simplificar, então vai ficar x ao quadrado mais x de 1 até 3. Lembrando o teorema fundamental do cálculo, eu vou calcular o valor numérico para x igual a 3, menos o valor numérico da função para x igual a 1. Então, vai ficar 3 ao quadrado mais 3, menos 1 ao quadrado mais 1. Então, aqui eu tenho 3 ao quadrado, 9, mais 3, menos, aqui eu tenho 1 ao quadrado, 1 mais 1, 2. Então, eu tenho, aqui eu vou ter 12 menos 2, eu vou ter 10. Então, unidade de área. Então, a minha área aqui vai ser 10 unidades de área, ok? Bom, no segundo exemplo, eu quero calcular a área da minha função x ao quadrado menos 4x no intervalo de 1 a 3. Bom, do mesmo jeito, a gente vai estar construindo o gráfico da função. Quando o meu x vale 0 e y vale 0, então ele está aqui, com cavidade voltada para cima, tá? Se meu y for 0, eu vou ter isso daqui, ó, 4x. Então, x, deixa eu achar as raízes, tá? X é 0 e x é igual a 4. Então, 4 tá aqui. Bom, se a gente for calcular a questão de ponto de máxima e mínima, a gente vai ver o quê? Que ele vai estar aqui embaixo, ele não vai estar, ele cortou, ó, aqui e vai passar com cavidade voltada para cima. Então, eu vou ter o quê? Uma parábola nesse estilo aqui, ó. De 0 até 4. O que eu quero é entre 1 e 3. Entre 1 e 3, 1 e 3. Então, eu quero essa área aqui, ó, esse pedacinho aqui. Então, o que eu vou fazer? A minha área que me interessa é essa integral de 1 até 3, de x ao quadrado menos 4x dx. Exatamente a função que eu tenho, entre 1 e 3, que é o pedacinho que eu quero. O restante eu descarto. Então, eu vou ter x ao cubo sobre 3, olha que eu faço a integral, menos 4x ao quadrado sobre 2, de 1 a 3. Posso simplificar, aqui eu vou ter 2. Então, eu vou ter aqui x ao cubo sobre 3, menos 2x ao quadrado, de 1 a 3. Então, eu vou calcular o valor numérico da função para x valendo 3, menos para x valendo 1. Então, eu vou ter o quê? Ó, 3 ao cubo sobre 3, menos 2 vezes 3 ao quadrado, menos 1 ao cubo sobre 3, menos 2, que multiplica 1 ao quadrado. Então, aqui eu vou ter, tá? Eu vou fazer essas continhas, 3 ao cubo, tá? Eu vou ter 3 ao cubo, 27 sobre 3, menos 3 ao quadrado, 9, 2 vezes 9, 18, menos 1 ao cubo é 1 sobre 3, eu tenho 1 terço, e 1 ao quadrado, 1 vezes 2 menos 2, ok? 27 dividido por 3, eu tenho, isso aqui vai me dar 9, então eu tenho 9 menos 18, tá? E a hora que eu fizer aqui, vai ter o quê? Menos. Aqui vai eu fazer a continha aqui, tá? Então, fazendo aqui, vai ter um número negativo. A hora que eu fizer todas as continhas, eu vou chegar o quê? Em menos 22 terços. Aí você vai falar assim pra mim, pô, mas eu não tenho área negativa. Realmente eu não tenho área negativa. Por que aconteceu esse menos? Agora vamos lá pro gráfico para ter explicação. Toda essa parte aqui, ó, que eu quero, ela tá na área negativa. Se eu pensar aqui, ó, meu y é negativo aqui, meu y é positivo aqui.
Então, a minha área que me interessa está na parte negativa, ok? Então, como que eu resolvo esse problema? Eu venho aqui, tem duas possibilidades. Eu faço a área igual a menos a minha integral, f de x de AB, ou eu vou fazer que a área vai ser igual ao valor absoluto de AB f de x. Porque esse negativo aqui, ele só se deu por fato de estar na área negativa. Então, como que eu resolvo ele? Multiplicando por menos ou usando o valor absoluto. Se eu tivesse feito as contas erradas e chegasse no menos, eu não posso usar nenhum desses dois artifícios. No caso aqui, eu não fiz errado, então eu posso vir aqui, tá? Lembrar que eu vou usar por valor absoluto. Eu venho aqui, ó, meu valor absoluto. Então, eu vou ter 22 terços unidade diária. Então, eu preciso tomar cuidado quando eu chego nisso fazendo conta errada ou quando eu chego nessa situação, sendo que a minha área está na área negativa, tá? Eu poderia já ter saído direto aqui com o módulo ou subtraindo, mas só para lembrar, só para vocês enxergarem que eu faço tudo certinho, chego no valor negativo, pelo único fato dela estar numa região negativa, tá? Só para ficar mais clara essa situação aqui. Aí, como eu fiz as contas corretas, eu venho aqui e multiplico por menos ou extraio o valor absoluto que eu chego no valor que eu quero. Mas se eu cheguei por conta errada, eu não posso fazer, ok? Ó, aqui eu quero fazer a mesma coisa. Eu tenho uma função cúbica para eu achar a área compreendida entre a função e o gráfico, entre menos 2 e 2. Fazendo o gráfico, eu tenho essa situação. Então, o que que eu tenho? Eu tenho uma parte da área aqui, tá? Que ela tá na parte... E uma área aqui, uma área 2. Então, a minha área vai ser a área 1 mais a área 2. Que eu vou pegar esse pedacinho aqui entre menos 2 e 1. E vou pegar esse pedacinho entre 1 e 3. Que aí eu vou ter a área entre menos 2 e 3. Então, eu vou estar somando as duas. No caso aqui, a minha área ela tá na região negativa, ó. Lembra? Mesma situação do exercício 2? Só que o que vai acontecer? Então, eu vou fazer assim, que a minha área, e aí vai ser a área 1. Só que eu vou ser o quê? Estaria somando essa, certo? Só que eu vou fazer ela menos essa área 2. Para quê? Para que ela já se torne positivo valor. Então, somando dois valores positivos, eu tenho um valor positivo, que é o que me interessa. Lembrando sempre que eu nunca tenho área negativa. Então, vai ficar, minha área vai ficar quem? De menos 2 a 1, da minha função, que é x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 5x mais 6. Dx, então aqui no caso vai ficar mais com menos, vai ficar menos. A minha integral de 1 até 3, a função continua a mesma. Opa, tem um 6 aqui, tá? Mais 6 aqui. Mais 6 dx. Bom, agora eu vou fazer o cálculo normal da função e vou estar fazendo entre menos 2 e 1, entre 1 e 3, tá? Então, aqui minha integral vai ser quem? X à quarta sobre 4, menos 2x à terceira sobre 3, menos 5x ao quadrado sobre 2, mais 6x de menos 2 a 1. Menos a segunda parte. Função vai ser a mesma, x à quarta sobre 4, menos 2x à terceira sobre 3, menos 5x ao quadrado sobre 2, mais 6x de 1 a 3. Fazendo o valor numérico da função, tá? Para x igual a 1, menos para x igual a menos 2, eu vou ter um valor positivo, tá? Aqui eu vou ter um valor negativo, para x igual a 3, depois para x igual a 1. E a hora que eu fizer todas as continhas no final, vai ficar, eu vou obter 10,2 unidades diárias. Então, eu vou obter um valor positivo, ok?
Agora, quando a minha área está compreendida entre duas curvas planas, eu vou ter F e G. Então, eu quero essa área aqui, ó. Como eu quero essa área aqui, eu vou fazer o mesmo processo. Só que se eu tiver F de X maior que G de X, eu vou ter o quê? Que a minha área vai ser a integral de F menos G de A até B. Por que isso? Eu estou fazendo aqui, ó, de A do eixo até F de X, menos do eixo até G de X, para sobrar o que me interessa, que é entre as duas curvas. Então, eu faço uma menos a outra. Ok? Então, eu vou ter essa equaçãozinha aqui, vou ter que tirar uma da outra. Sempre a maior menos a menor. Se tiver a F do lado positivo e a G do lado negativo, eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero essas daqui. Então, aqui eu tenho positivo, eu vou fazer o quê? A F e eu tenho do eixo até a G. E vou ter que somar as duas, tá? Só que essa aqui, como ela é do lado negativo, eu vou estar subtraindo. Então, vai ficar a F de AB mais menos a G de AB. Então, aqui eu vou ter as duas aqui, sendo que eu já fiz a minha integral do valor negativo. Então, eu já substituí esse valor e transformei ele em positivo, multiplicando por menos 1. Se as duas estiver do lado negativo, eu vou fazer a mesma coisa. Ó, eu vou fazer a G menos a F, para eu conseguir ter aqui, ó, para ficar entre as duas. Então, vai ficar a G sendo maior que a F, as duas negativas, eu vou fazer menos a G, que é essa daqui, ó, grandona, menos, tá? Porque eu tô subtraindo esse pedaço para ficar só com isso aqui, a F, só que a F também tá do negativo, então para ter um valor positivo eu vou estar subtraindo. Então, aqui, ó, menos com menos eu vou ter mais, então vai ficar F, tá? Vou estar positiva, e a G subtraindo. Então, posso fazer um joguinho de sinal aqui, manipulação, então vai ficar F menos a G também, tá? Então, é o que a gente sempre tem, ok? É esse o processo que a gente faz quando eu tenho uma área de função entre duas curvas. Para exemplificar, vamos lá, eu quero calcular a área que está compreendida na função f e a função g entre o intervalo de 0 a 2, tá? Então, eu tenho que a minha x ao quadrado, ela vai ser uma função, assim, uma parábola dessa forma. Tá? Menos concavidade para cima, concavidade para baixo, menos x ao quadrado sobre 2, vai ser algo assim, ó. Tá? Lógico que o desenho, fazendo a mão livre assim, não fica tão lindo o desenho, tá? Então, eu quero essa área aqui, ó. Daqui vai ficar entre 0, aqui as duas vão se encontrar para x igual a 2, ok? Então, eu vou fazer o quê? A maior menos a menor. Então, a maior é essa, a menor é essa daqui, ó. Tá? Se eu pensar, ó, y, essa aqui que é x menos x ao quadrado mais 4x, ela vai assumir um valor maior do que x ao quadrado. E essa daqui eu tenho que é x ao quadrado. Então, sempre a maior menos a menor. Então, a minha área que eu quero vai ser integral de 0 a 2 da função maior menos a função menor. Então, aqui eu tenho menos x ao quadrado menos x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, mais 4x dx, de 0 a 2. Quando eu faço essa integral, eu vou ter o quê? Menos 2x à terceira sobre 3, mais 4x ao quadrado sobre 2, de 0 a 2. Eu posso simplificar aqui, que vai ficar 2. Então, vai ficar menos 2 terços de x ao cubo, mais 2x ao quadrado de 0 a 2. Bom, quando eu tenho o 0, vai zerar tudo, eu vou estar pensando só no 2. Então, vai ficar menos 2 cubo, 2 sobre 3, x ao cubo, então 2 ao cubo, mais 2 vezes x ao quadrado, 2 ao quadrado.
2 ao cubo eu tenho 8, aqui eu tenho 4. 4 vezes 4, que vai me dar 8, tá? Então, aqui eu vou ficar 2 vezes menos, né? 2 vezes 8, 16 terços, mais 8, a hora que eu fizer minhas continhas, tá? Eu vou ter 8 terços. Ou 2,667 unidade diária. Se eu parar aqui, minha unidade diária tem que estar aqui, ok? Então, isso acontece quando eu tenho é o processo que a gente tem que fazer se eu tenho duas funções. Se não for dado um intervalo entre A e B, tá? Eu vou achar a interseção das duas, eu vou fazer onde que as duas são iguais. No caso, ficaria assim, menos x ao quadrado mais 4x igual a x ao quadrado. Então, eu teria menos x ao quadrado mais 4x menos x ao quadrado igual a zero, menos 2x ao quadrado mais 4x igual a zero. Resolveria essa equação, acho os dois valores de x, que me interessa, ok? E aí, é só substituir aqui e resolver uma integral. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Bons estudos!